Você duvida que o brasileiro tenha sido responsável por alguma grande invenção? Ao contrário do que muitos imaginam, o brasileiro inventou muita coisa importante que mudou a vida das pessoas para melhor. Então, hoje vamos mostrar algumas das invenções brasileiras. Chuveiro elétrico. Um fato interessante de saber a respeito da energia elétrica é que o primeiro chuveiro elétrico seguro e que funcionava ao se abrir o registro de água foi inventado por um brasileiro, especificamente o paulista Francisco Canho, nos anos 40 na cidade de Jaú. Esse homem percebeu que todas as tentativas anteriores de se produzir um chuveiro ou eram perigosas demais ou davam errado. Isso porque alguns fabricantes não isolavam os condutores de energia de forma segura e a carcaça era metálica, o que facilitava a condução de correntes elétricas para quem se banhava. Foi assim que nosso gênio paulista pensou que seria melhor criar uma carcaça de plástico que não conduz energia e duas resistências dentro dessa carcaça responsáveis por aquecer a água que passava por tais resistências. Graças a Francisco, até hoje os banhos são quentes e seguros, além de fazer parte da vida da população mundial. Alckmin. O engenheiro germano brasileiro Andreas Pavel inventou no fim da década de 70 um aparelho chamado Stereobelt, que transportava a experiência de som que tinha em casa para um nível portátil. A patente do aparelho saiu em outubro de 1978 e foi apresentada a várias empresas, entre elas a japonesa Sony, que recusou a ideia. No ano seguinte, a companhia lançou um dos dispositivos portáteis de maior sucesso, o Walkman. Pavel se sentiu injustiçado com o aparelho da marca japonesa, que tinha várias características do Stereobelt, e processou a Sony. A briga durou mais de 20 anos, e em 2004, o pai do Walkman, como ficou conhecido após o processo, fez um acordo milionário com a Sony. Quem inventou o avião? A resposta mais comum aqui no Brasil é o mineiro Alberto Santos Dumont. Mas se essa pergunta fosse feita nos Estados Unidos, os irmãos norte-americanos Orville e Wilbur Wright seriam considerados os grandes inventores do avião. Santos Dumont voou com seu 14 bis em 23 de outubro de 1906. 3 anos antes, os irmãos Wright pilotaram o Flyer em 17 de dezembro. Então por que Santos Dumont ganhou a fama de pai da aviação? Naquela época, diversos inventores tentavam criar máquinas em que o homem pudesse voar e ao mesmo tempo controlar sua direção, ao invés de depender da direção do vento. Foi o próprio Santos Dumont que conseguiu esse feito em 1901 com o primeiro balão dirigível da história. Depois disso, o desafio ficou mais complicado: inventar uma máquina mais pesada do que o ar, que pudesse ser controlada por um piloto que decolasse e pousasse sem a ajuda de nenhum outro equipamento. Entre outros critérios, o Aeroclube da França até ofereceu um prêmio à primeira pessoa que conseguisse voar em uma máquina dessas na frente do público, e o vencedor foi novamente o brasileiro Santos Dumont. Sua invenção, o avião 14 bis, voou em Paris por 60 metros e uma altura entre 2 e 3 metros. Mas do outro lado do oceano, os irmãos Wright diziam que tinham feito mais do que isso. Além de terem conseguido pilotar seu avião por quase 37 metros em 1903, eles estavam alcançando distâncias cada vez maiores. O problema é que eles não deixavam ninguém ver esses voos, por medo de que alguém copiasse a ideia. Os irmãos Wright só foram demonstrar sua invenção em público em 1908, voando por mais de 100 km na França, e foi aí que eles mostraram uma foto do primeiro voo que fizeram em 1903. Mas a história não para por aí. Os modelos criados por eles não atendiam a um dos critérios do Aeroclube da França, que era decolar e pousar por conta própria. Para que o avião levantasse voo, eles precisavam do vento forte e de equipamentos como trilhos e catapultas. Já o 14 bis foi o primeiro avião a decolar sem a ajuda de equipamentos, usando um sistema com 2 rodas. Os irmãos Wright pode ter criado o primeiro modelo de avião, mas foi Santos Dumont que fez com que o avião conseguisse sair do chão sozinho.
Máquina de escrever. Pesquisadores revelam a saga do padre paraibano Francisco João de Azevedo, precursor da máquina de escrever no século XIX. Apresentada há mais de uma década antes da primeira Remington, a invenção do religioso poderia ter sido símbolo do progresso brasileiro, mas acabou esquecida num canto da história. Escrever dava trabalho há 2 séculos. A toda hora era preciso molhar a pena no tinteiro ou mudar de lápis. Muitas vezes, nem os taquígrafos, que se gabavam de registrar sinais no papel com a mesma velocidade da fala, conseguiam decifrar suas anotações. Não por acaso, criar uma máquina de escrever era sonho de vários inventores no século XIX. Oficialmente, os pioneiros foram americanos, mas anos antes de a Remington lançar no mercado seu primeiro modelo, um padre paraibano já tinha descoberto como mecanizar a escrita. A máquina criada pelo religioso tinha 16 teclas, que combinadas davam origem aos demais sinais gráficos. Um pedal servia para mudar de linha. Parecida com um piano, ela causou a admiração desde a primeira vez em que foi exposta em novembro de 1861, no Recife. Facebook. O brasileiro cofundador do Facebook, Eduardo Saverin, era colega de faculdade de Mark Zuckerberg e estava por dentro dos primeiros momentos da criação da rede social mais famosa do mundo. Saverin foi um dos primeiros investidores do Facebook. Depois de anos e algumas brigas, ele entrou na justiça e teve o seu nome colocado como o cofundador do Facebook. Identificador de chamadas. Se você pode saber quem está telefonando antes de decidir atender a chamada, isso é graças ao mineiro Nélio Nicolai. A segunda vara civil de Brasília o reconheceu como o inventor do BINA, o sistema que identifica chamadas em telefones fixos e celulares após um processo judicial que se arrasta por mais de 20 anos. Esse é o segundo invento brasileiro que foi efetivamente universalizado, atrás apenas do avião de Santos Dumont. Nicolai inventou a primeira tecnologia do BINA em 1977, quando trabalhava na Telebrasília. A empresa, conforme o inventor, recusou-se a ajudar no registro da patente após sua demissão em 1984. A sua invenção começou a ser comercializada. Gostou do vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. E não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos aqui no Canal Plus.